Olá pessoal, vamos começar o nosso módulo 3, Efeitos Biológicos das Radiações, com a nossa aula 1, que é a classificação dos efeitos biológicos. Eu sou o professor Luiz Silva e estaremos juntos nessa aula. Pessoal, vamos começar falando a diferença entre contaminação e irradiação. Então existe uma diferença importante entre os dois, tá? Contaminação, radioativa ou não, caracteriza-se pela presença indesejável de um material em determinado local, onde não deveria estar. A irradiação é a exposição de um objeto ou um corpo à radiação, ou que pode ocorrer a alguma distância, sem necessidade de um contato íntimo. Uma dúvida importante, pessoal. Quem foi irradiado não contamina outras pessoas. Se você recebeu uma dose, mesmo que seja cavalar de radiação, você não contamina outras pessoas. Então, irradiar, portanto, não significa contaminar. Irradiação não contamina, mas a contaminação irradia. Porque se você tem o radioisótopo, né, na pele, por exemplo, você está irradiando, né? E pode contaminar terceiros também. Então a contaminação ela é transmissível para as outras pessoas. O indivíduo, né, ele deve ter contato com o material radioativo. Na irradiação, ele não tem contato com o material radioativo. Essa contaminação ou irradiação, ela pode acontecer de algumas formas. Primeiro, existe a exposição. Então, na exposição, não há contaminação. Por quê? Porque não tem contato direto com o material radioativo. Na exposição, só há a irradiação. Segunda forma é a contaminação externa. Na contaminação externa, também há irradiação. E o material ele pode estar em contato com a pele. Então, você tem uma contaminação externa. Você recebe a irradiação e está contaminado. Temos também a contaminação interna. Então, diferente da externa, né, não há um contato só com a pele. Na interna, você inalou ou ingeriu o material radioativo. E ele está em contato, né, com o corpo. Por isso é uma contaminação. Sabendo a diferença da contaminação e da irradiação, nós vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, na lei da radiosensibilidade de Bergoni e Tribondot. Tá? Essa lei, pessoal, da radiosensibilidade, né, nos mostra algumas coisas que são importantes para a gente entender os efeitos biológicos. Tá? Então, se o indivíduo tem exposição com um material radioativo, seja na forma de gás, né, como o radônio, né, que é um gás radioativo, ou na forma sólida, ou na forma líquida, como o iodo 131, usado na medicina nuclear, o indivíduo ele tem uma determinada radiosensibilidade, considerando a região afetada. Eles descreveram as primeiras observações dos estudos sobre as consequências da exposição às radiações ionizantes em 1906. Então, quais são as leis? As células com maior taxa de proliferação são mais radiosensíveis. A radiosensibilidade é inversamente proporcional ao grau de diferenciação, que é a especialização da célula. E a radiosensibilidade é maior com o maior número de divisões celulares até que ela se estabilize ou alcance a forma madura. Resumindo, a lei da radiosensibilidade. A radiosensibilidade celular ela é diretamente proporcional à sua capacidade reprodutiva. Então, quanto maior é a capacidade reprodutiva, é o poder de reprodução da célula, maior é a radiosensibilidade. Segundo, a radiosensibilidade é inversamente proporcional ao grau de diferenciação, especialização da célula. Por isso, quanto maior a especialidade da célula, menor é a radiosensibilidade. Ó. A radiosensibilidade é diretamente proporcional à sua capacidade reprodutiva e inversamente proporcional ao seu grau de especialização. Vamos dar um exemplo. Neurônio.
O neurônio, ele é uma célula extremamente especializada, mas ela não se reproduz. Ela é menos radiosensível. Ela é menos radiosensível. Comparado, por exemplo, com uma célula cancerígena. A célula cancerígena, ela tem um alto poder de reprodução. Por isso, ela tem uma maior radiosensibilidade. Outro exemplo, células capilares. Têm um alto poder de reprodução e não são muito especializadas. Né? O inverso do neurônio. Né? Então, células capilares, alto poder de reprodução, menos especializadas, elas são mais radiosensíveis. As gônadas são sensíveis, né? Então a região, né, os órgãos reprodutores são sensíveis à radiação no homem. Por quê? A radiação pode afetar a capacidade de reprodução do homem, porque ela pode esterilizar o homem temporariamente ou até permanentemente. Por que isso? A espermatogônia, ela produz o espermatozoide. A espermatogônia, ela é sensível. Por quê? Porque ela tem um alto poder de reprodução. Né? Agora, o espermatozoide, ele não se reproduz. Né? E o espermatozoide, ele é uma célula mais especializada. Então, ele é mais resistente. Diferente da mulher. O efeito da radiação na mulher, ele é mais sensível quando atinge o corpo inteiro. A esterilidade, ele é mais sensível no homem. Por que na mulher não é? Porque o óvulo, ele não se reproduz. Né? O óvulo, ele é extremamente especializado. Por conta disso, ele é menos radiosensível. Células hematopoéticas, elas são extremamente sensíveis. Então, as células que fabricam os componentes sanguíneos, elas são mais sensíveis. Por quê? Porque tem um alto poder de reprodução. Nós vamos estudar agora a classificação dos efeitos biológicos, tá? Eu vou dividir essa classificação em alguns grupos. Tá? Em primeiro lugar, a gente vai estudar a classificação de acordo com a dose absorvida. Então, pela dose absorvida, a gente vai estudar os efeitos estocásticos e os efeitos determinísticos. Então, os efeitos estocásticos, pessoal, estão relacionados à probabilidade de ocorrência do dano, né? E ele é proporcional à dose recebida, mesmo que a dose seja pequena e abaixo dos limites de radioproteção. O dano devido a esses efeitos, no caso do câncer, pode levar até 40 anos para ser detectado. Então, o efeito estocástico, ele é um efeito, né, longo prazo, pessoal. Né, e ele é probabilístico. Por exemplo, a qualquer dose de radiação, existe a probabilidade de se desenvolver um câncer. Então, não tem uma dose para isso. Tá? Então, o efeito estocástico, ele é probabilístico, né? Então, esses efeitos são câncer, efeitos hereditários, um envelhecimento precoce, diminuição de longevidade. Esses são os efeitos. Para definir para vocês efeitos estocásticos, eles aparecem após um longo intervalo de tempo. Então, são efeitos tardios. Admite-se que qualquer dose para efeito estocástico, qualquer dose, seja alta ou baixa, ela já é capaz de aumentar a probabilidade do aparecimento de um desses efeitos. Então, não existe um limiar de dose. E a probabilidade de aparecer o efeito é proporcional à dose. Vamos dar uma olhadinha agora nos efeitos determinísticos. Então, os determinísticos são efeitos causados por irradiação, total ou localizada, de um tecido, causando um grau de morte celular não compensado pela reposição ou reparo, com prejuízos detectáveis num curto espaço de tempo. Existe um limiar de dose, abaixo do qual a perda de células é insuficiente para prejudicar o tecido ou órgão de um modo detectável. Nos efeitos determinísticos, ou também conhecidos como efeitos não estocásticos, por exemplo, catarata, leucemia, radiodermite, então são efeitos determinísticos, geralmente aparecem num curto intervalo de tempo. E são efeitos considerados agudos, tá? A severidade é proporcional à dose. Então aqui eu tenho uma dose, né? E a severidade é proporcional a essa dose. E abaixo do limite de dose, não se detecta nenhum efeito. E são oriundos de um grande número de células
danificadas. Um dos efeitos determinísticos, que é muito importante que vocês conheçam, pessoal, é a síndrome aguda da radiação, tá? Que é ocasionada por uma radioexposição. Ela vai causar efeitos, né, de acordo com a dose. Tá? Então vamos dar uma olhadinha numa tabela aqui para entender melhor o conjunto e a sucessão de sintomas que aparecem em vítimas de acidentes envolvendo doses elevadas de radiação é denominado de síndrome de radiação aguda. Então vamos lá. A síndrome da radiação aguda, pessoal, ela vai surgir, essa síndrome, a partir de 2 grays, tá? Mas antes de 2 grays, você já pode ter sintomas. Então vamos dar uma olhada. Então, quando você tem uma dose menor do que 1 gray, o que pode acontecer, né? Na verdade, não acontece nada, a ausência de sintomas na maioria dos indivíduos. De 1 a 2 grays, a síndrome aparece com reações leves ou generalizadas. Então, o indivíduo pode ter astenia, que seria uma perda da força, da capacidade de força muscular, náuseas e vômitos de 3 a 6 horas após exposição. Então, os efeitos vão desaparecendo em 24 horas. Se a exposição for uma dose de 2 a 4 grays, nós temos a síndrome hematopoiética leve. Então, aqui vai acontecer depressão da função medular, como linfopenia, que é a diminuição dos linfócitos, leucopenia, que é a diminuição dos leucócitos, trombopenia, que é a diminuição das plaquetas, e anemia, diminuição das hemácias. Esses sintomas aparecem no máximo em 3 semanas após a exposição e voltando ao normal em 4 a 6 semanas. A síndrome hematopoiética é importante para a gente porque é a partir daí que nós temos a síndrome de radiação aguda. Então ela acontece e vai aumentando a partir de 2 grays. Com 4 a 6 grays de dose, nós temos a síndrome hematopoiética grave. Então aqui há a depressão severa da função medular. De 6 a 7 grays, a síndrome do sistema gastrointestinal. Então acontecem diarreias, vômitos e hemorragias. De 7 a 10 grays, síndrome pulmonar, com insuficiência respiratória aguda. E com mais de 10 grays, a síndrome do sistema nervoso central. Então o indivíduo entra em coma e morte. Pessoal, a dose letal 100%, a DL 100%, na síndrome de radiação aguda é com 10 grays. Todos esses efeitos, pessoal, são considerados efeitos determinísticos, tá bom? Então, a síndrome aguda da radiação ela é um efeito determinístico da radiação. Vamos agora para o nível de dano. Então, no nível de dano, eu tenho somáticos e hereditários. O nível de dano somático, ele ocorre em consequência de doses variadas, podendo surgir imediatamente ou após vários anos, afetando as células do corpo da pessoa irradiada. Surgem imediatamente ou após vários anos, então é um efeito determinístico e estocástico. Tá? Exemplos: catarata é um efeito determinístico, radiodermite crônica é determinístico, câncer é um efeito estocástico, mas é um nível de dano somático. Tá? Ocorrem em consequência de doses variadas. No nível de dano hereditário, esse é um nível de dano estocástico somente, tá? Então, nesse nível de dano, pessoal, são efeitos que surgem no descendente da pessoa irradiada, como resultado do dano produzido pela radiação em células dos órgãos reprodutores, as gônadas. Tem caráter cumulativo e independente da taxa de absorção da dose. E essa exposição, pessoal, vai resultar em defeitos, né, em má formação, né, dos indivíduos da sua descendência. No tempo de manifestação, nós temos tempo de manifestação imediato ou tardio ou retardados, tá? Então, quais são os tempos de manifestação imediatos? Então, para exposições externas de corpo inteiro, nós temos efeitos
determinísticos, que são imediatos. O tempo de manifestação é imediato. Só ocorrem em poucas horas até algumas semanas após a exposição. Ela é dividida em 3 fases. Então, para o tempo de manifestação imediato, nós temos a fase prodrômica. O indivíduo terá náuseas, vômitos, mal-estar, diarreia e vai durar algumas horas. Na fase de latência, no período de latência, o indivíduo ele tem uma ausência de sintomas. Então o organismo ele vai se restabelecer da fase prodrômica, né? Mas as células sofreram mutações. Vai variar conforme a dose, esse período de latência. Em seguida, depois do período de latência, nós temos a síndrome de radiação aguda que nós vimos anteriormente. Daí, na síndrome de radiação aguda, nós já teremos os sintomas se manifestando depois desse período de latência. Para a gente entender melhor isso, pessoal, eu trouxe aqui em ordem aproximada de gravidade crescente os sintomas e sinais no estágio prodrômico e na síndrome de radiação aguda. Então, o indivíduo ele começa nesse período prodrômico, antes do período de latência. Então, ele vai ter anorexia, náusea, vômito, debilidade e fadiga, prostração, diarreia, conjuntivite, né? Um eritema, uma vermelhidão na pele, falência aguda da circulação periférica, redução da excreção urinária, perda da coordenação dos movimentos, desorientação, coma e depois a morte. Olha esse gráfico, que interessante, pessoal. Aqui eu tenho o comportamento médio das pessoas em termos probabilísticos quando expostas a altas doses de radiação. Então, nesse gráfico, são 3 variáveis. Nós temos a gravidade, nós temos a dose e o tempo. Então, vamos olhar nesse gráfico o indivíduo que recebeu uma exposição, uma irradiação de 5 grays. Então, 5 grays está aqui. Essa foi a dose que ele recebeu. Vamos começar aqui o início do tempo, para 5 grays. Então, ele vai começar a fase prodrômica, né, com aproximadamente 15 minutos. Está exposto a 5 grays. Essa fase prodrômica começa e acaba com 6 horas. Então, nesse período, né, fase prodrômica nós vimos que pode durar algumas horas, ele vai ter a náusea, vômitos, mal-estar, diarreia. Aí entra um período de latência, que ele não tem, a gravidade que fica no eixo zero, não tem nada. Tá? Daí, pessoal, com 3 dias e meio aproximadamente, entra a fase crítica, né? A síndrome da irradiação aguda, que pode levar até a morte. Né? Aí a morte entra aqui nessa região mais escura, tá bom? Desse gráfico. Então a morte para quem recebe 5 grays, ela pode acontecer aqui com 4 semanas. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui nesse gráfico, pessoal. 10 grays. Ele vai entrar na fase prodrômica com aproximadamente umas 10 horas. Vai viver a fase prodrômica aqui. Né? E ela vai acabar com 12 horas. É isso, né? 12 horas. No terceiro dia, entra na fase crítica e a morte vai acontecer antes das 2 semanas. Então, o gráfico interessante, claro, aí considera o comportamento médio das pessoas. Né? Depende da pessoa irradiada também. Né? Cada pessoa pode ter um comportamento diferente. Considerando o tempo de manifestação tardio ou retardado, eles aparecem após um longo intervalo de tempo. E admite-se que qualquer dose alta ou baixa seja capaz de aumentar a probabilidade do surgimento, do aparecimento dos efeitos. Então, efeitos tardios e retardados são efeitos estocásticos. Pessoal, finalizamos aqui a nossa aula. Espero que seja útil para vocês. Nos vemos na próxima aula. Até mais!